entra agora para as pragas, né? Isso. A gente sempre, quando fala em prateleira numa marca igual da Syngenta, a gente tem que falar das 3 principais da cana, né? Isso. Vamos começar para que pareça que tá mais controlada a cigarrinha. Cigarrinha... Acho que só parece, né? Não, tá controlado. A cigarrinha é uma coisa bastante interessante, né? Que o controle do esfenófilos, que é talvez a praga principal hoje, né? O dano é estendido para outros anos e tira a longevidade. Acho que esse é o grande ponto, né, do esfenófilo. Então a gente vê que com o controle dos esfenófilos, a gente melhorou muito a cigarrinha. Lembra há 10 anos atrás, alguma coisa perto disso, 12, 13 anos, a gente chegava a fazer 4 aplicações para cigarrinha. Exatamente. E aí veio aquela história que não funcionava, que tinha resistência, que tinha isso, tinha aquilo, novas espécies. Tem, isso é uma verdade. Tem outras espécies de cigarrinha aí junto, mas que sempre existiu, né? E a gente vê hoje que o momento da aplicação da cigarrinha é o fato mais importante para o controle da cigarrinha. Nós não podemos conviver com gerações de cigarrinha. Esse é o ponto, né? E a gente tem tudo para fazer um bom controle com as aplicações no cedo e sabemos o momento, né? E agora, com o corte de soqueira, que basicamente ainda é o controle mais efetivo dos fenófilos, trouxe a aplicação antecipada, mostrando que isso é importante. Então, a gente vê que infestações de cigarrinhas que chegavam aqui no Vale do Rio Grande, chegava 100 ninfas por Sim, metro. frutal sofreu demais, né? Campo Toda essa Florido. região, Campo Florido. Cara, hoje com os cortes de soqueira, as populações vieram bem abaixo, né? Estão bem abaixo. E a nossa tecnologia que mais usada hoje é o líder de mercado, que é o Engiopleno, né? Engiopleno no corte, na vinhaça, um produto, vamos dizer assim, eu acho que até o produto especialista na vinhaça, né? O produto está com todos os estudos feitos já há algum tempo, um produto estável em vinhaça, um produto que realmente entregue, podemos fazer essa aplicação. Essa aplicação ela é importante. Nós começamos fazendo ela pensando em ser igual ao corte de soqueira. Para mim, quando a gente aplica ela na seca, em plena seca, a vinhaça responde melhor do que o corte de soqueira. E nos estudos, Lupercio, do Engeo com a vinhaça, a recomendação é colocar junto no tanque ou naquele tanquinho na frente que o pessoal tá adaptando? O Engeo é um produto que nós já fizemos estudos grandes, né? Muito em quantidade. Vários, né? Vários, de várias formas. Ele é o produto que pode ser colocado dentro da vinhaça. Eu só chamo a atenção assim, a vinhaça é um ambiente hostil, é verdade, mas felizmente mais uma coincidência positiva. A formulação do produto permite que eu coloque dentro. Bom, tem pessoas que não querem colocar dentro, coloca no tanquinho, não vejo problema nenhum. Só que assim, quando eu coloco o produto dentro do tanque da vinhaça, na sua proporção, né, eu garanto que toda aquela calda tem a mesma quantidade de ativo. Ela é homogênea, isso é importante. E a gente já fez todos os estudos de homogeneidade, quando que ela é homogênea, o que eu preciso fazer para que esteja... Vamos imaginar um caminhão, um tanque de 30 mil litros. Sim. Que eu tenha a mesma proporção dos ativos dentro de todo o volume. Meio, embaixo, em cima, no fundo, toda ela. Então a gente sabe como fazer isso. Então quando a gente coloca o produto lá dentro, eu garanto que vai chegar às proporções corretas para a planta. Olha que interessante. Na raiz. Né? Isso acho que é único, né? No setor. Quando eu coloco o bico à frente, por exemplo, e jogo a vinhaça atrás, eu vou ter diferencial de concentração. Isso funciona? Funciona. Não é um problema. O problema maior que eu vejo da aplicação separada, no tanque separado, é que eu tenho uma pessoa conduzindo a minha operação. É o operador da máquina. Ele está fazendo 2 coisas ao mesmo tempo. Ele está pondo a vinhaça e ele está fazendo uma aplicação com um sistema à parte. Então são 2 sistemas. E eu falo assim, sempre que eu subi no trator para acompanhar as aplicações, a gente identificava picos ou entupido, ou não aplicando a quantidade correta. Então, assim, posso fazê-lo, mas devia usar pelo menos um sistema eletrônico de controle de vazão. Para que eu falo, uma apita lá, olha, eu estou com um bico lá
que ele está com sujeira, porque isso é comum acontecer, tá? Então eu só faço essa restrição. Além da distribuição ser melhor quando eu ponho dentro, né? Alguns produtos não podem ser colocados dentro. Aí que está o desafio, né? O Engeo, felizmente, a gente tem todos os estudos. Outros produtos, às vezes não convive, às vezes tem algum problema, às vezes tem que aplicar muito rápido. Enfim, a opção do tanque é para liberar para outros produtos que são usados no mercado também. Eu vejo Lopers, mais dessa forma. a Syngenta foi a pioneira nesse posicionamento, A né? pioneira Ela desse foi. que começou esse posicionamento Isso acho da que no outro vinhaça podcast localizada. nós falamos A ano gente passado falou, sobre isso. acho que não tava muito firme. Agora tá firme demais isso aí, né? Tá. Essa Era uma é a tecnologia meio um recomendação. pouco nova. A gente eu tive a felicidade, né, de ter ido a um cliente, um grupo grande, e o diretor, na época, você falou que nós fomos pioneiros, fomos sim, ele provocou a mim, a gente estava falando de Engeo, ele provocou, falou assim, não, mas eu quero parar de cortar soqueira, eu quero colocar o Engeo dentro da vinhaça, eu quase morri, caí das pernas. Falei, como que isso vai funcionar? Isso não vai funcionar, né? Mas a gente não desistiu, né? Era uma ideia, era uma inovação, ele queria porque queria, e nós acompanhamos primeiro, né? Eu não recomendei, lógico, mas eu falei para ele que a gente ia fazer os estudos necessários. Se a gente chegasse a comprovar que não tem a degradação dos ativos, eu não via problema nenhum em fazer essas aplicações, principalmente nas águas, porque depois eu tenho a chuva, né? Que leva esse produto. Porque a gente não sabia nem quanto passava, né? Então ali, responsavelmente, não podia fazer nada que saísse, né, aplicando o produto. Só que ele falou que ia fazer. E eu falei assim, então deixa a gente estudar junto com você. E ele permitiu, isso foi muito bom. Naquele ano porque a gente estava no começo da safra, naquele ano eu falei, olha, vamos aplicar uma área pequenininha, menor, na seca. Se não degradar, eu já vou ter os estudos até setembro, outubro, que é a época da chuva. Nada mais que é um drenche, né? Se não degradar, a gente vai apoiar você e vai garantir as aplicações. E assim fizemos. Fizemos estudos de atividade durante a seca. Aí, no final, a gente já tinha os estudos, eram os primeiros, mas que não, os ativos não se degradam. Hoje a gente tem estudos bem avançados sobre isso. E assim nasceu. E ano a ano fomos estudando. Depois de uns 6 anos, 5, 6 anos, a gente falou, olha, agora a gente está pronto para ir para o mercado e comunicar esse tipo de aplicação. Show de bola. E o Engeo se consolidou no mercado, né? No controle da cigarrinha e dos fenófilos. E a gente ainda tem pão de galinha, né? Que o Engeo é muito bom para pão de galinha, mas no centro-oeste a gente tem problema muito sério de pão de galinha, tem menos fenófilo, mas tem pão de galinha, né? O próprio migdolos é controlado também. Então, assim, o Engeo, ele é um produto multipragas mesmo. Às vezes a gente tá controlando coisas que a gente não tá vendo, principalmente porque tem mais solo, né? Tem a broca peluda, que está sendo controlada. Enfim, tem uma série de coisas que acontecem, que está no registro isso daí, né? E é um produto muito feliz com a aplicação no solo. Na cigarrinha tem novidade na área do biológico? Tem sim. Nós temos um produto hoje, ô Marinho, que é inédito no mercado, né? O mercado hoje, ele trabalha com os bioinseticidas à base de fungo entomopatogênicos, né? Para esse posicionamento de cigarrinha. Os metarris, os áreas da vida, né? A própria bovéria. E nós vamos entrar para o mercado com 2 bactérias. É um produto inédito, né? Só nós temos esse produto. Só nós jogamos esse jogo, né? Nós temos 2 bactérias, são 2 pseudomonas, uma pseudomonas chlororhaphes e uma pseudomonas florens. O que isso quer dizer? São 2 bactérias diferentes, né? E elas agem de forma diferente, mas com o mesmo objetivo. E eu falo assim, mas por que, Caio, vocês optaram por esse produto? Porque nós fizemos alguns estudos, né? E essas bactérias, elas matam o inseto de forma diferente. Um exemplo, os fungos matam de que forma? À base de contato, né, Lupercio? Colonizando, né? Tem que ter o contato com o fungo, né? As bactérias também matam por contato, mas elas também matam de outras formas. Um exemplo, ó, quando o fungo ele ingere a Pseudomonas chlororhaphes, que ela cai dentro do trato digestivo do inseto, ela começa uma multiplicação acelerada dentro do inseto, né? Matando o inseto por infecção generalizada.
Nesse processo de multiplicação dentro do inseto, ela libera uma substância que nós chamamos de cianeto de hidrogênio, que paralisa o inseto imediatamente, né? A outra Pseudomonas, a Pseudomonas florense, ela age de que forma? Quando o inseto ele ingere ela, né? E ela produz uma substância que nós chamamos de sideróforos. Os sideróforos têm atração por ferro. Então nós tiramos o ferro do metabolismo do inseto. Causa a paralisia dele imediatamente. Olha que interessante. E elas também agem por contato. Então essa é por ingestão. Contato é através das enzimas que elas produzem. Então elas liberam algumas enzimas, e entre elas a quitinase, que degrada ali o tecido do inseto e ela penetra para dentro, né? A ação dela, Marina, olha que interessante. Eu trabalhei já numa outra empresa de biológico e eu sempre orientava os meninos a ir lá avaliar a ação do fungo de 15 a 20 dias depois, Lupercio. E o Neture, quando ele é aplicado hoje, amanhã você pode ir lá avaliar. Já pode ir lá imediato. Ou seja, ele paralisa o dano imediatamente, né? Assim que tiver o contato com as bactérias, ela paralisa o inseto por conta da forma de ação dela, né? Então ela não age só por contato, ela age por contato, ela age por ingestão, né? Ela age de uma forma inédita. Pensa comigo, ó, a bactéria quando ela cai lá, né, tanto na parte baixa da planta, quando a gente posiciona lá via drenche, corte soqueira, ou se a gente faz aéreo, né, a bactéria ela tem uma particularidade de formar filme, o biofilme, né? E nesse processo de formação do biofilme, dentro do biofilme, ela também produz uma substância que nós chamamos de voláteis. O que são os voláteis? São gases, né? E aí o adulto, quando ele está chegando no canavial, que tem ali a Pseudomonas se multiplicando e tem um filme, esses voláteis estão sendo no ar, no sistema, exalando, né? O adulto detecta e ele vaza para o outro canavial. É repelente. Ele é repelente, ele tem uma ação de repelência também. Vai pro vizinho que não usou. Exatamente, é isso aí, Mariana. Usar também. E aí você falando assim, né, cara, e também porque bactéria, né? Ela não é uma bactéria que tá naquela estrutura endósporo, né? Porque ela é uma gram negativa, então ela não forma endósporo, Pseudomonas, mas ela é muito mais resistente do que o fungo. E ela tem compatibilidade com a maioria das vinhaças, tem compatibilidade com o próprio Engeu, então nós podemos posicionar ela junto com o Engeu. Né? Ela pode ser também aplicada no tanque. Junto com o Engeu, pode ser misturada. Tem compatibilidade com o Engeu. E o melhor momento de usar ela é também no corte da soqueira. No corte de soqueira. Ou depois do corte da cana. No corte de soqueira, a gente posiciona no corte de soqueira por quê? Porque ela já começa a expressar as características dela o quanto antes. Podemos fazer ela via aérea? Podemos fazer via aérea, sem problema nenhum. Focando no adulto, né? E a gente pode aplicar ela via aérea num cenário de autoinfestação. Exatamente. Aí dá pra gente fazer, né? A gente pode colocar junto com o Engeu e ela, ou o Neture junto com o Engeu, né? Trabalhar em sinergia os produtos. É isso aí. Porque, como você falou, né? É aquela ideia do biológico de ação lenta, e ela não tem, né? Ele é uma ação rápida. E nesse produto... como se fosse um químico de contato. E aí, Marina, onde também vem o nosso diferencial, né? Dentro do processo de formulação, ele também tem os metabólitos, que vai ter ação imediata. Ele não tem só Pseudomonas lá dentro, ele também tem os metabólitos que ela produz. Nos nossos produtos, à base de bactéria e bacilos, a gente também tem essa característica de colocar ali dentro, junto deles, os metabólitos que eles fornecem. Já chega trabalhando. Exatamente, Lupercio. Chega trabalhando. É isso aí. Bacana demais. Esse é um produto que só a Syngenta tem, né? Tem registro. Já tem na feira. Já tem disponível na feira. E não precisa de geladeira, viu, Lu? Não precisa de geladeira. Deixa a geladeira com a cerveja. A gente falou da era da transformação. Ela também traz uma novidade para o controle. Nós falamos do cigarrinho e do esfenófilo, certo? Isso. São controles que estão muito interligados. Entramos com o Engeu, né? E hoje ele é junto, né? Hoje a era da transformação da Syngenta traz uma novidade também no aspecto do controle dos fenófilos, né? Então, é uma tecnologia que hoje a gente tem para broca, que é o Frondeu, mas a gente tem a mesma molécula, isocicloceran, ele está lá, né? Para que, junto com o piretroide, né, que é a marca comercial, é o Karatê, né, nós associamos essas duas tecnologias. Então, o que a gente traz de novidade
Também está saindo, próximo saindo o registro, né? Daqui a pouco tá aí já um pouco mais curto, acho que nos 2 meses, 2 meses, a gente deve ter o registro de uma tecnologia onde a gente vai controlar os fenóforos, tá? E qual que é a diferencial dessa molécula, né? Tanto lá no Frondeu, com o controle da broca, que depois a gente pode falar, mas aqui nos fenóforos. A gente vai compor a rotação de produto, por exemplo, junto com o Engel. O Engel continua uma tecnologia maravilhosa para os fenóforos, mas a gente traz um grupo químico diferente. O que é importante, Que é né? muito importante. Muito né? importante. A resistência em fenófilo é um pouco mais difícil do que uma broca, por exemplo, mas tecnicamente nós precisamos cuidar. E aí o que a gente vai ter? Um produto que oferece um longo residual. Onde que nós estamos olhando, né? Possivelmente um produto que vai poder ser aplicado no início da safra, né? E vai esticar esse controle por um tempo muito maior. Porque ele tem baixa degradação, ele controla muito adulto. É um produto que está, só para a gente fazer uma certa similaridade, não é igual, mas a gente pode pensar, é um produto que está controlando bicudo hoje no algodão com sucesso. O pessoal passava por problemas graves, né? Agora, o bicudo algodão, acho que é 18 aplicação, exatamente, né? A gente faz 3 ou 4 com esse produto lá e está ajudando muito o coturicultor. Então, a gente está também trazendo isso na área da transformação, o produto vai chamar Verdavis, que já está na soja, inclusive, né? É um sucesso. Verdavis no amendoim usa muito. No amendoim usa muito, mas ele vai poder ser usado também para os fenófilos, né? Então, você vê, nós vamos ter um conjunto para auxiliar o Engel. O Engel é usado durante o ano todo. Com o sucesso do controle da cigarrinha, nós podemos posicionar, por exemplo, o Engel no segundo semestre e o controle dos fenófilos do primeiro semestre ficando com o Verdavis, porque tem longo residual. Ele não vai controlar a cigarrinha, a gente não tem um sucesso de controle de cigarrinha. Mas ele pode ser associado ao Netude. A área que recebe, né, o Verdavis aqui no início, ele fica livre dos fenófilos, e depois faz um controle com um biológico lá no final. Para pegar a cigarrinha. Para pegar a cigarrinha, por exemplo. Né? Ou e aí você não precisaria cortar a soqueira. No caso que não tem vinhaça, seria... Porque o corte de soqueira é um manejo que ninguém gosta de cortar soqueira, né? Nunca rende, né? São cara e a gente tá danificando, né? Não tem como a gente... Tá abrindo o saquinho de açúcar, né, Lupercio? É isso aí. E essa é mais uma novidade da era da transformação. E só uma pergunta sobre o Verdavis. Ele pode ser aplicado na cana de começo, meio e final de safra. Sim, pode. Só que a gente vai posicionar... O que a gente vai fazer diante dos químicos que nós temos? Estamos falando de várias ferramentas. Com os biológicos que nós temos. Depois, assim, com a chegada, a gente vai ter um plano, né? Aí o agricultor volta para o centro e escolhe. Eu quero isso, eu quero isso, mas perante minha realidade, nós vamos ter as opções para ele. Né? Cada realidade, uma realidade, por escolha do produtor. Né? A gente vai poder fazer isso agora. E nós temos também, para chegar para o ano que vem também, um produto também com foco em esfenófilo, através de metabólitos de cromobactéria. É um produto inovador também. Nossa centro de pesquisa, os resultados também são extraordinários. Vai vir junto com o posicionamento com o Engel, junto com o químico também. A gente está falando aí já da 6ª geração dos biológicos, onde é só o que o biológico expressa, não tem nenhum micro-organismo esse produto. É só o metabólito. Olha que interessante. Isso é Syngenta. Nossa, isso é uma mudança de mercado. É isso aí. É um produto. A ideia do químico biológico, né? Porque é isso aí. É só o ativo. É só o ativo, exatamente. Pra quem lá atrás era Vespinha, né? Você vê. Mas trazer aquele bicho vivo, né? E depois trazer o freezer, e aí você não vai nem trazer o bicho mais. Marino, o meu gerente, chama Lenildo. Um abraço, Lenildo. Lenildo, ele, no início das apresentações dele, ele tem já 20 anos de Syngenta, se eu não me engano. Ele fala assim, cara, vocês usam biológico há muito tempo e não sabem. Né? E você fala, mas por que ele fala isso? Vou dar um exemplo. Azoxtroblina, que fala? Azoxtroblina. É um metabólito de fungo. O que é? Um metabólito. Não, mas o que é? Onde que ela vai e tudo? Não, é um fungicida. É um fungicida químico hoje. É um metabólito de fungo. Mas é um metabólito de fungo. Né? Você fala assim, ó, o próprio mesotriona, né, Lupercio? Vem de uma planta.
Isso é uma. Então Depois você tá. foi sintetizado, mas Exato. o início Mas foi dali foi, que saiu. foi A matéria-prima inicial original, né? Saiu dali. Então, da esse. natureza. Da natureza. Ou seja, num futuro nós não vai falar mais químico e biológico. É, pode ter uma tendência. Hã? Né, Lupercio? Pra gente evoluir. É isso A aí. evolução vai nos levar. É isso aí. E isso Isso é mostra, né, o tamanho da Syngenta, né? Não. A Syngenta realmente é uma empresa de inovação, né, Lupercio? Inovação. É uma empresa É que isso aí. investe muito. Eu estou lá há algum Pesquisa. tempo, a gente só. O tempo todo é a inovação que nos move no nosso trabalho. É buscar coisa diferente, é o contato, a gente tem as pessoas para fazer isso. Hoje eu estou mais próximo do negócio, é verdade, mas fiquei 17 anos desenvolvendo. E a gente sabe a potência que é uma empresa como a Syngenta. Isso aí. Desenvolve. O que a gente vê chegar um produto. Quando a gente chegou cara, ficaram 200 a 300 moléculas pelo caminho. Então não isso é aí. fácil fazer tudo isso, né? Trabalhei muito com produto fase 2, que a gente fala, né? Que é depois que sai do laboratório, né? Aí agora não precisamos ir para o campo. Aí essa é a fase 2, né? Basicamente. E ali vem um monte de produto. Você testa, muitas coisas assim, não se encaixam, não, mas sempre, esse daqui salvou, então esse aqui vai, de repente ele morre. Então, assim, na hora que a gente fala de um produto, a gente deixou por do caminho, foi difícil chegar lá, mas quando chega legal. Né? E isso no precisa químico e no ter biológico, né? Exato. químico, biológico, né? Tudo Isso é aí. desse jeito. Não tem outra forma. E a gente não vai jogar, né, Lupercio, aquele jogo assim, o meu operacional vai ficar debilitado. Não. A gente vai lançar produtos, né, Lupercio, principalmente falando em bio, né? Que ele vai ter, operacionalmente, ele vai estar Tem ali como pronto. trabalhar. Tem como Ele já vai trabalhar. no tanque da vinhaça. Já vai misturar no tanque vai- da vinhaça, exatamente. É isso aí. Vai evitar o corta-suqueira Exatamente. num futuro maneiro, Tem que se inovar. der certo, né? Essa é a inovação, né? E É. curando os galos. Que nem quando eu Principalmente contei o dos aqui- fenóforos, né? Quando eu contei aqui que o cliente nos provocou, eu sabia que eu estava numa empresa que apoiaria a inovação. Esse é o grande ponto. É isso A aí. gente era sempre assim, inovar. Eu acho que se eu deixasse essa oportunidade passar lá naquele momento e alguém ficasse sabendo, ia me chamar a atenção. Poxa vida, se tinha um negócio novo ou uma proposta maluca, não tem problema. Nós vamos Estudar. Estudar, Se é da maluquice, saem as soluções. Que sai. É isso A aí. gente tem que pensar fora da caixa. E é legal essa Senão você não história, evolui. porque quando se fala inovação, você pensa na indústria de insumos, um bando de laboratório, uma galera com jaleco lá Isso aí. pensando. Não, a inovação vindo do campo, né? Do isso aí. produtor, né? A demanda vindo de lá, né? Da frente de batalha, A né? inovação, ela nasce das pessoas que conseguem enxergar diferente no campo. No campo, né? É de lá que vai para o laboratório. Dificilmente a gente vai inovar no laboratório. É isso aí. É muito difícil no laboratório. E outra, a gente está o tempo todo sendo provocado. Mas eu brinco assim, cara, não dá para sentar aqui e falar, vou fazer uma inovação. Não é assim. O que eu vou pensar, né? A gente é provocado a todo momento. Mas assim, é você enxergar onde pode ter alguma coisa diferente. Biológica é isso aí. muito assim, não é? É isso aí. É enxergar isso lá. Às vezes passa sem a gente perceber, mas a pessoa tem que ter essa noção de curiosidade, de buscar assim que nascem as inovações. E os poucos onde tem um negócio mais improvável é onde vai nascer Onde vai um negócio nascer. diferente. E tá na roça, né? Não. Campo. Não tem outro No jeito. campo, né? Saber No- perceber essas coisas. Não tem, mas se falando isso, eu tô entrevistando bastante novos produtores, né? Pessoal que tá entrando agora na cana-de-açúcar ou que tá na linha sucessória. E esse pessoal tá pensando muito nisso, né? É diferente. É diferente, é esse manejo até conforme o talhão, né? Olhando para tudo que tem tecnologia. não, Personalizado. né, Mário? personalizado, vou usar isso, né? E vendo resultados nisso, né? Colhendo resultados, né? É isso Isso é aí. importante. Eu tive lá com o Juliano Bejo, em Matão, e o canavial dele é espetacular, né? A fazenda dele ali é atrás da Singenta Seeds, ali no Norte de São Seeds. Luís. Sim. E ele coloca uma plaquinha do manejo
com dose em cada esquininha de talhão. O que ele Olha, usou que ali? capricho. Pra poder. Dando poder que ele, ano passado, foi o maior tonelada de açúcar por hectare do estado de São Paulo. Aí, Olha isso. é isso que tem que acontecer. Dedicação. Então, é dedicação dele, sabe? Amor, né? Esses dias eu li uma brincadeira de WhatsApp aí, sim. É tipo mais ou menos assim. As pessoas, elas erram, elas tenta de novo, acerta, erra de novo, e tem aqueles que só reclamam. É. Não fazem nada. Exatamente. Só fica na reclamação. Ou falou, não, é o manejo da fazenda, pronto, É. acabou, né? Isso aí não existe mais. Não existe. Isso aí não existe, é um tiro Não no vai pé. andar.